Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje, como prometida, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a minha história, né? A minha e a do Bernardo, na verdade. De como que eu consegui identificar o diagnóstico dele em relação ao autismo, né? O Bernardo nasceu em 2015, aparentemente era uma criança normal, né? Típica, né? Que a gente chama. E a partir de 1 ano e 9 meses, o Bernardo começou a mudar os seus comportamentos. Então ele parou de dormir. Ele dormia 1, 2 horas na noite, no máximo. A alimentação dele, que até então era uma alimentação boa, ele acabou tendo muitas dificuldades, então ele recusava o alimento, ele jogava o alimento, ele não engolia o alimento, né? Até hoje eu tenho muitas dificuldades em relação a isso. E aí o Bernardo também, ele acabou se isolando um pouco do irmão, um pouco dos priminhos, ficava sempre no canto, só queria brincar sozinho, pegava os brinquedos, ficava rodando, né, a rodinha do brinquedo, ficava girando, essas coisas do tipo, enfileirava, né, e aí eu comecei, falei, será, gente, ou será que é coisa da minha cabeça? Porque quando a gente tem aluno com deficiência, aluno com autismo principalmente, tudo a gente vê autismo, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado para não ficar rotulando. E aí o que acontece? Eu fiquei assim, angustiada. Passava na pediatra, ela dizia que era normal, com o tempo isso ia passar. E aí depois, passou 1 mês, passou 2, e nada de mudar o comportamento do Bernardo, a alimentação dele péssima, ele muito agressivo, ele mordia a professora, ele batia na professora, eu ficava angustiada, porque assim, elas muito calmas, né, pra atender o meu filho, até então a gente não tinha um diagnóstico. E aí em 2018 eu mudei ele de escola, foi toda uma mudança, então ele também não queria ir para a escola, tinha uma borboleta lá no teto, ele se recusava a entrar por conta da borboleta que tinha no teto, né? Então, assim, ele se isolava das outras crianças, a gente teve que reduzir o tempo dele no maternal, justamente por conta dessa dificuldade que meu filho tinha, né? Então, quais foram os sintomas que eu senti do meu filho? Primeiro foi a perca, né, do sono, a irritabilidade que ele tinha constantemente, qualquer coisinha meu filho tava gritando, tava esperneando, e não era grito assim de 1, 2 minutos, ele ficava 10, 15 minutos chorando sem parar, descontroladamente. E era aquele choro sofrido, sabe? Que você percebe que não é porque a criança quer, mas é porque ela não tá aguentando. E eu ficava mais angustiada ainda, porque eu falei, gente, eu sou a pior mãe do mundo, eu não consigo cuidar do meu filho. E a gente se critica muito, né? Porque a gente vê esse tipo de coisa acontecendo e a gente não sabe o que fazer. E aí eu fui nos especialistas que eu tinha aqui, tanto pelo SUS como pelo meu convênio, o convênio do meu marido. Todo mundo dizia que era normal, que era a fase do bebê, né? Que eles chamam de adolescência do bebê. E eu falei, caramba, que adolescência que não passa? Se ele é bebezinho assim, imagina quando tiver grande, né? Então eu ficava muito angustiado, não sabia, não tinha norte. Por mais que a gente estude tudo, quando é com a gente o negócio muda, né? E aí eu consegui, graças a uma amiga minha do AE, que me indicou uma psicóloga que já atendia um menininho do prédio dela. Essa psicóloga, ela é especialista em aba. E aí eu falei com ela em outubro e consegui uma vaga em dezembro, né, porque ela tinha bastante pacientes. E aí ela fez os testes em dezembro com meu filho, 4 sessões, né, pra gente ter uma ideia do que seria, e aí acabou diagnosticando pelos testes o autismo. Nesse período também essa mesma amiga, né, e eu tenho muito a agradecer a ela e todas as outras pessoas que me ajudaram, porque foram muitas pessoas. E aí, assim, uma coisa que eu sinto da minha vida é que sempre quando eu tô em desespero, Deus coloca alguém na minha vida, né? Então eu só tenho a agradecer por todas as oportunidades que eu pude ter, por todas as pessoas que entraram no meu caminho, no caminho do meu filho, que foram todas anjos, né? Mas para tentar não alongar tanto, eu consegui então essa psicóloga, ela realmente constatou que meu filho tinha o autismo, né? E dos testes que ela fez, ela percebeu que ele tinha 1 ano e 2 meses de atraso, né? Então meu filho já tinha 2 anos e pouquinho, ia fazer 3 anos na verdade, quando ele começou já com ela, então pensa, de 1 ano e 9 meses até, era 2 anos e 9 meses, quando ele começou a passar com ela, né? Então quase 1 ano perdido. E aí ela constatou que pela tabelinha lá do desenvolvimento, o meu filho tinha algumas habilidades que ele não tinha, né? Então era um atraso de 1 ano e 2 meses. E aí em 2018 ela começou a atender o meu filho, né? Ela tá até hoje com ele. Foi uma luta, gente, porque assim a parte mais difícil é você conseguir especialista, é você ver especialista que entende a sua angústia, porque muitas vezes a gente passa no médico e ele fala assim: "Ah, mas quem é o médico? Quem que estudou?" Né? Ele não entende que se a gente tá ali naquele desespero muitas vezes é porque realmente a gente tá vendo alguma coisa diferente no nosso filho. E o Bernardo, assim, foi da água pro vinho, porque ele era uma criança que se dava com todo mundo, brincava com o irmão, comia de tudo, era alegre, divertido, de repente tudo aquilo desapareceu do meu filho.
né? Teve um dia que eu fui na escola, que eu fui buscar ele, acho que pra mim aquele dia foi triste, foi muito triste, até de lembrar já me dá tristeza, porque eu fui buscar ele, tava todas as crianças lá brincando, e ele no canto, né? Ele tava no canto, parecia que assim, ele não se encaixava naquele lugar. E aquilo me doeu tanto, porque eu não podia fazer nada, é uma coisa que a gente não pode fazer, né? Da natureza da pessoa, da natureza do autismo, que acaba causando isso. E aí meu filho tava lá, sozinho, isolado das outras crianças. Aí quando ele me vê, ele abriu um sorriso, mamãe, né? E aí aquilo me encheu de alegria. E aí por conta disso que eu luto muito, gente, porque é muito difícil você ver seu filho diferente das outras crianças, todas as crianças brincando e tudo, e a gente acaba se cobrando, né? O que que eu faço pra ajudá-lo? Hoje em dia eu tento não me cobrar tanto. Mas enfim, então aí eu consegui, essa psicóloga, 2 vezes por semana ele tinha um atendimento com ela e tal. Consegui o CAPS depois de muita luta, fui várias vezes na Secretaria de Saúde, porque eu não conseguia a vaga, falava que estava aguardando. E eu acho que quando a gente depende do SUS, a parte pior é essa, a vaga. Que demora muito tempo, nem todo especialista é voltado para o autismo, né? O autismo agora que está tendo o maior reconhecimento, então é muito difícil. Consegui também, no ano passado, no meio do ano, a ecoterapia para ele, que, nossa, isso daí foi maravilhoso, ajudou muito. Como ele sempre gostou muito de animal, então, assim, a ecoterapia acaba acalmando muito meu filho. Também, das indicações das minhas amigas, né, eu consegui uma vaguinha para ir lá no Mackenzie, depois de 1 ano e meio na fila de espera, né, e aí ele passou com o Dr. Salomão, e aí tem a equipe dele que faz os testes né, sobre autismo e tal. Então, assim, foram desde 2017, foram muitas lutas, ainda são muitas lutas. Dentro dessas lutas, pessoas maravilhosas me ajudando, né? A minha mãe, que desde o primeiro dia que eu tive essas suspeitas, tal, ela ia comigo na neuro, ela foi comigo no CAPS, ela foi comigo na AMA, ela foi comigo... Vocês não têm ideia, né? Minha mãe, ela tem uma dificuldade na perna por conta de uma paralisia que ela teve quando criança, mas ainda assim é uma força e ela me dá muita força quando eu preciso. Até mesmo quando eu preciso de paciência, porque eu confesso, gente, nem todo dia a gente tá feliz, nem todo dia a gente tem força. E nem todo dia tem paciência, né? Então tem dias que ele tá com crises que eu não consigo lidar. Né, por mais que você estude, por mais que você tente, e aí minha mãe vai lá com toda a paciência, não, Bernardo, vem aqui com a vovó e cuida dele. Então, eu tenho muito a agradecer a ela por tudo que ela fez e faz por mim até hoje, né, quando a gente descobriu, ela não sabia nada que era de autismo e tal, e aí eu comprei pra ela um livro do Gustavo Teixeira, né, que fala do autismo, Manual do Autismo, que é muito bom também. Aí ela leu, ela, nossa, filha, é tudo isso, não sei o que, leu de novo 2 vezes para entender melhor, participa das terapias, quando tem dúvida, ela também pede auxílio para psicóloga, né? Porque pra gente, querendo ou não, é tudo muito novo, né? O aluno, você tá ali 55 minutos, depois você vai embora para sua casa. Quando é o seu filho, a realidade é outra. E para nós, mãe que trabalhamos, temos que dar conta de casa, que tem outros filhos, né? Eu tenho outro filho. Em 2018, deixei o meu filho praticamente, não de lado, né? Mas assim, muitas coisas que eu poderia ter feito pelo Pedro, eu acabei privando meu filho disso, e ele sentiu. Né, então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Tudo é aprendizagem, né? E eu aprendo muito com os meus 2 filhos. E aí, assim, o dia que eu fui levar meu filho no otorrino, que ele tem um problema no nariz, o médico falou assim, nossa mãe, mas a cirurgia dele era pro ano passado. Eu, como assim, doutor, ano passado? Né, então, assim, 2018, eu fiquei tão focada no Bernardo que eu esqueci do Pedro. E ele tinha que fazer uma cirurgia. Né? Então, assim, eu quero compartilhar isso com vocês, pai, mãe, professores e afins, porque não é fácil, né? A gente que tem um filho com autismo, com qualquer outra deficiência, é uma carga muito complicada, porque por mais que a gente ame nosso filho, a gente não consegue dar conta sozinha, né? E muitas vezes nem todo mundo tem a sorte que eu tenho, porque eu querendo ou não ter minha mãe, meu marido, a minha tia que ajuda muito nessa parte da alimentação, as minhas afilhadas. Então eu tenho um suporte, né? Porque eu sozinha não conseguiria. Porque é muita coisa, é muita terapia, é muito médico, é muito exame, é muita coisa. Fora o que você tem que fazer em casa. Que tem dia que às vezes eu falo, meu Deus, não tô aguentando. Mas a gente tem que fazer, né? Fora quando o filho, por exemplo, o meu mesmo, quando ele não tem crise no mercado, no shopping, ele teve crise já no metrô, que uma vez a mulher, ele chorava por causa, acho que o barulho incomoda muito, tal, e a gente tava indo lá pro Mackenzie e ele chorava, esperneava e não queria ficar, eu tive que pegar ele no colo, ele ficava me chutando porque ele não queria entrar no metrô.
né? E aí eu falei, não, filha, a gente tem que ir. Aí uma senhorinha, minha filha, a gente tem que dar disciplina para as crianças, porque senão depois, né, você sabe. Aí eu tentando explicar pra ela, não, minha senhora, que ele tem autismo, não sei o quê. Aí ela, é assim mesmo, né? Mas reza que Deus vai ajudar. Fora os olhares, né, de todo mundo que as pessoas têm. Confesso que no começo eu ficava muito perturbada com o olhar das pessoas, aquele julgamento, né? Porque eles julgam, parece que a gente não dá educação para criança, parece que a gente faz de qualquer jeito. Só que hoje em dia eu não me culpo mais, porque eu sei que é uma condição do meu filho. Então, quando ele quer dar a crise dele, eu deixo ele dar a crise, eu deixo ele gritar, espernear. É claro que eu vou tentando fazer as mediações, mas eu não me culpo mais. E nem me importo mais com os julgamentos, porque eu sei que é algo que é dele, ele não consegue controlar. Eu vou fazer de tudo para ajudá-lo, mas o julgamento do outro não me interessa. Então, pai e mãe, você que está na mesma situação, ou você que muitas vezes tem casos que pais que não aceitam, né? Nas terapias que eu fui, que eu passei, tinha pai que a mãe aceitava, mas o pai não aceitava de jeito nenhum, né? Que o filho tinha autismo, ele achava inadmissível falar que o filho dele tinha autismo, né? Então não adianta a gente ficar pensando, ai, porque eu não aceito. Meu, você não aceita, o problema é todo seu. Só que seu filho precisa de terapia, não adianta você ficar enrolando, não adianta você ficar, sabe, postergando para alguém para fazer o que você tem que fazer. Então, assim, a gente tem medo, a gente tem angústia, tem dia que a gente chora, né? Quantas vezes eu não chorei, não deitei na minha cama e falei, poxa vida, eu não vou aguentar. Porque eu gosto do meu trabalho, só que muitas vezes eu tive que deixar meu trabalho de lado porque eu tinha que cuidar do meu filho, né? Então 2018 foi o período mais difícil, porque eu tive que faltar muito no meu trabalho. E aí tem diretor que entende, tem diretor que não entende, mas graças a Deus todas as escolas minhas, né, que eram a minha sede, os meus diretores, assim, me deram muito apoio, me ajudaram, né? Eu pude pagar horas. Então, assim, pra mim foi muito gratificante saber que eu podia contar com o meu gestor também. Porque a gente, né, a gente acaba tendo mais força. Porque não é porque a gente quer, né? A gente precisa. Meu filho ainda precisa de intervenções, tem dia que eu preciso faltar mesmo. Mas agora eu consegui dar uma controlada, né, na minha carga, então eu consigo ter mais facilidades, assim, para levar meu filho na intervenção. Mas para nós pais é muito cansativo, né? Porque, principalmente para a mãe, que fica mais sobrecarregada por conta da educação dos filhos, por conta das terapias, por conta das crises, até porque para a criança nós somos um grande apoio, né? Então a gente tem que se cuidar, tem que cuidar dos nossos filhos e respirar fundo e ter um momento de descanso também. Eu no começo eu não tinha isso, né? Então quando eu comecei a ficar doente, vendo que meu filho precisava de mim, falei, não, então é hora de ter uma rotina também pra mim, né? Porque senão a gente não aguenta. Então, assim, gente, de uma forma bem resumida, eu tentei contar pra vocês o que foram esses meus 2 anos, né, de luta em relação ao autismo do Bernardo. Não é fácil, eu sei que tem pais ainda que não aceitam, mas com o tempo vai aceitar. E quanto mais rápido você fizer isso, pai ou mãe, melhor para o seu filho. Porque o meu filho está quase 2 anos de intervenção, se não me é desde 2018, vai fazer quase 2 anos, e aquele atraso que ele tinha de 1 ano e 2 meses, agora meu filho tem 5 meses de atraso, né? Então, assim, foi um avanço esplêndido. No começo a luta é muito pesada, porque querendo ou não, a gente quer fazer todos os tipos de terapia. E nem sempre elas são todas indicadas, porque cada uma acaba trabalhando uma metodologia. Então, o que eu indico para você, pai e mãe? Crie, né, estratégias de intervenção ou tipos de intervenção que mais vai se enquadrar para o seu filho. E que uma converse com a outra, para que isso favoreça tanto na aprendizagem dele e no desenvolvimento dele, né? E para que você também possa aplicar em casa, porque de nada vai adiantar o profissional lá estar trabalhando, batalhando para que seu filho consiga e você não fazer nada em casa, né? Então, é o trabalho lá e o trabalho em casa. Tudo bem? Eu espero que a minha história possa motivar outros pais, né, que ainda não aceitam o diagnóstico do seu filho, ir atrás, ir à luta. O que vocês precisarem, o que vocês tiverem de dúvidas, vocês podem perguntar que aí nos próximos vídeos eu respondo para vocês, tá bom? Um grande beijo, pessoal, e muito obrigado por estar presente aqui. Um abraço.